Bom, pessoal, boa noite, tudo bem? É verdade que eu tava tentando chamar o Rodolfo, mas na verdade ele tá do meu lado aqui, né? Teria que chamar só no celular, mas todos juntos. Uma live diferente hoje, né? Juntos na tela e juntos também na casa. Bom, pessoal, resolvemos fazer uma live diferente. Não sei como é que vai ser a experiência aí para vocês que estão assistindo. Vai dando feedback aí de vocês. Vai dando os coraçõezinhos aí pra gente. Pra gente saber se tá dando tudo certo. Como é que estão as coisas aí, pessoal? Tudo bem? Bom, Nós pulamos uma semana, né? pois é, o pessoal reclamou um pouquinho aí que a gente pulou uma semana. Infelizmente ou felizmente, né, pessoal? Domingo não teve como a gente fazer a live, porque a gente está aqui, alguns alunos sabem, né? A gente está aqui gravando o curso de microfisioterapia, então a gente está bastante atarefado aí com isso, então domingo a gente não conseguiu entrar para fazer a live. Mas aí a gente conseguiu dar uma organizada e vamos fazer isso hoje. Bom, hoje a gente não está conseguindo acompanhar todos os comentários, tá, pessoal? Então vou tentar aqui acompanhar, se tiver algumas perguntas e tal. Mas eu não estou conseguindo acompanhar muito não, por conta da distância aqui do meu celular. Falou aqui de Rodrigo em dose dupla. Bom, vamos lá, pessoal. A gente resolveu esse tema hoje. Essa live foi uma live de última hora, né? Porque a gente teve que se organizar. Mas esse tema eu acho que tem muito a ver tanto com o momento que a gente está vivendo agora, quanto com a experiência que a gente tem, né, de consultório, de dia a dia com a micro. Então a gente resolveu juntar, na verdade, né? Porque quando a gente fala desse tema aí dos procedimentos terapêuticos, de cuidar do indivíduo, tem muito a ver com tudo que a gente vem falando aí nesse tempo todo, né? Nós procuramos fazer algumas lives criando uma linha de raciocínio, né? Dentro da avaliação, da forma de tratamento e tudo mais. Então, acho que essa live hoje é para a gente tentar condensar essas informações. E uma coisa que tem chamado muito a atenção da gente, principalmente quando chegam os pacientes no consultório, né, é essa questão do paciente chegar para nós com um nome, né, de um diagnóstico, e ele, na verdade, quer que a gente trate aquele diagnóstico, aquele nome que ele trouxe. E especialmente essa semana também recebi algumas mensagens de pacientes falando, né? Ah, você trata isso, você trata aquilo. Então vocês já devem ter passado por essa experiência do paciente chegar e te perguntar se você trata aquele sintoma, né? Então aquela doença X. E é uma coisa que a gente fala muito e procura esclarecer muito até para o paciente, né? Olha, você tem que entender que na verdade isso não é o nosso foco, a gente tem que olhar para o todo e tudo mais. Então a gente vai tentar trazer um pouco desse entendimento, dessa abordagem um pouco mais geral e um olhar mais integral para o paciente. E até aproveitando essa palavra integral, né, que está na moda, né, tudo integral, agora saúde integral, integrativo e tudo mais. Eu recentemente tive uma aluna que fez um comentário sobre tratamentos holísticos, né, e ela foi muito criticada na internet. E eu fui em defesa dela, né? Na verdade, as pessoas confundem o holístico com o místico, né? E quando a gente fala de um tratamento holístico, do holismo, é justamente esse olhar integral, é esse olhar de uma forma ampla para o indivíduo, né? Como um todo, e não para o sintoma, né? Então, eu não vou tratar do joelho do João, é o tratar do João. Então, quando a gente fala de holístico, e aí eu não sei se todos tinham esse entendimento, o holismo tem a ver com isso, né? É o olhar integral para o indivíduo, tá? E aí, Dolfo, o que você acha? Estamos aqui um do lado do outro, ele quis passar a bola para o outro, né? Bom, gente, na realidade essa visão do holismo é uma visão que a gente já começa a ter desde quando a gente fez a terapia manual. E na terapia manual nós já trabalhávamos muito com essa visão mais integral, né? E o holismo já estava ali, né? Então, isso que o Rodrigo falou é muito importante, porque às vezes as pessoas têm essa confusão, né?
quando a gente fala uma visão holística, né, um trabalho holístico, a gente tem que entender que é olhar para a pessoa como um todo e não apenas como um sintoma, não apenas como aquela tendinite, ou aquela lombalgia, ou aquela cefaleia, né? Ou seja, a gente tem que integrar toda essa pessoa, né? Todo esse ser que, de uma certa forma, tem uma vida, e essa vida automaticamente leva a essas consequências, né? Esses sintomas. E quando a gente vai pensar numa terapêutica, nós temos que entender que essa terapêutica também tem que ser vista de uma forma bem holística, integral. Então, não adianta a gente querer falar que só trabalhar com um método, ou que aquele método é o que vai resolver tudo. Não, a gente tem que trabalhar sempre num conjunto multidisciplinar, né? Então, por isso que a importância desse holismo. Nós somos fisioterapeutas, nós trabalhamos com a fisioterapia, mas nós não conseguimos, por exemplo, trabalhar muito bem com uma questão de um cardápio nutricional, porque não é a nossa função. Então, por que não olhar para aquela pessoa e muitas vezes indicar ela a fazer um melhor alimentar, né? Ou seja, buscar os alimentos melhores? Assim como, por que não indicar ela a fazer uma atividade física? Ou procurar uma terapia, né? Por mais que, por exemplo, nós trabalhamos com a microfisioterapia e, de uma certa forma, a gente trabalha muito com a parte emocional, mas a gente trabalha com o toque. O fisioterapeuta é o toque. Então, eu posso indicar esse paciente lá para um terapeuta para ter algo associado. E assim mesmo, por que não indicar para um médico que tem uma especialidade dentro daquilo que você conhece e que possivelmente pode também integrar essa informação e estar auxiliando nesse processo? Então, não adianta a gente querer pegar tudo para nós e achar que nós que somos responsáveis por resolver só aquele sintoma, sem pensar naquele indivíduo como um todo, né? Então, essas buscas que nós temos dentro da microfisioterapia, da leitura biológica, da hipnose, do Psyche, que são métodos que têm essa visão de trabalhar não só com o sintoma, mas buscar as origens e interpretar melhor o que esses pacientes carregam de informação, às vezes eu vou perder muitas vezes um bom resultado. Então é importante ter essa visão integral, né? E eu consegui passar esta ideia para o nosso paciente. Porque eu acho que hoje a principal função nossa é fazer com que esses pacientes entendam que todos nós precisamos mudar. Nós precisamos fazer algo para mudar o nosso contexto de vida. Então, isso que nós estamos passando perante essa pandemia, que se fala abre, fecha, não, tem que fazer lockdown, ou seja, tudo isso está permitindo para que nós nos enxergamos melhor para possibilitar amanhã uma mudança. Então, nós como os profissionais da área da saúde, temos que pensar que nós temos que mostrar isso para os nossos pacientes. Mostrar a eles que eles podem modificar e não apenas sofrer com aquele sintoma. Aquele sintoma está ali apenas como uma consequência, né? É uma consequência de uma história da pessoa. Como a gente fala, né? É essa vida que faz a gente ter esses sintomas. Então nós precisamos ter isso em base. Você está vendo que até o cachorro aqui está querendo entrar nessa questão multiprofissional, né? Está aqui dando a opinião dele. Mas, então, vamos começar a entender que a nossa função é proporcionar a esse paciente uma procura e um caminhar diferente. Nós estamos aqui, né, com os outros professores de micro. Essa semana nós estamos fazendo gravações de todos os cursos, né, da micro. E é interessante que a gente está revendo toda a matéria, né? Estamos falando dela a semana inteira. 6, 7, 8 horas por dia só falando disso. Então a gente começa a pensar o quanto que tem informações que nós devemos passar para os nossos pacientes para que eles possam interpretar melhor a si para poder ser e automaticamente melhorar o seu caminhar, a sua jornada, sem doença, sem esses sintomas. Então não dá para a gente ficar pensando apenas vamos fazer a osteopatia porque a pessoa tem uma cervicalgia. Não, não é a cervicalgia. É aquele indivíduo. Eu tenho que tratar aquele indivíduo, né? Então isso eu acho que é a principal informação que a gente tem que pensar nesse tema que nós colocamos hoje, né?
Eu acho que isso que o Rodolfo está falando, esse olhar do indivíduo e tudo mais, passa por uma avaliação. Então, quando a gente vai avaliar o paciente, é nessa hora que nós vamos começar a tomar algumas decisões em relação ao que eu vou fazer com esse meu paciente, né? Vocês sabem, quem trabalha com a micro sabe que nós temos uma avaliação na microfisioterapia que é a leitura do sintoma, né? Que tenta nos dar aí uma orientação, que até o Rodolfo não gosta muito da ideia daquilo ali. Mas, na verdade, o objetivo nosso, independente da técnica, é esse. Eu quero saber o que o meu paciente precisa. E, para isso, eu preciso fazer uma boa avaliação, uma boa análise daquilo que realmente está acontecendo. Então, aquela história que eu falei, do nome, né? É só aquela patologia. Tá. A primeira pergunta que eu faço, qual é o sintoma? Para eu entender qual é o tecido afetado, e aí a gente começar a fazer algumas análises. Mesmo que você não tenha aquela ferramenta, se você faz uma boa avaliação, você consegue direcionar o teu paciente, né? Adianta eu simplesmente falar para o meu paciente, isso aí é emocional, procura um psicólogo. Não faz muito sentido fazer desta forma, né? Eu posso ter, como a gente já falou várias vezes aqui, algo que é psicossomático e algo que é somato-emocional. Então, nem sempre o psicólogo vai ser a melhor saída, a melhor ferramenta a ser utilizada, né? Tive um exemplo agora recente, e a gente tem o seguinte também, né, pessoal? A gente não precisa saber tudo, né? Você precisa saber para onde direcionar, na verdade. Eu trabalho com a micro, muito. Mas se eu percebo que ali não é aquela melhor abordagem, eu tenho que saber para onde eu vou direcionar. Então, até para indicar, a gente tem que ter critério, né? Eu recentemente tive uma questão diagnóstica no exame complementar, no exame de sangue, que eu não sei analisar profundamente, né? O que a médica me falou que estava tudo normal, mas eu não sei analisar com profundidade. E aí eu passei esse exame para um grande amigo que tem muita experiência. Ele falou, Rodrigo, normalmente isso aqui é considerado normal, sim. Mas eu acho que vale a pena você fazer uma investigação mais profunda dessa informação que está aqui. Isso, pessoal, na verdade, é onde a gente tem que ter o bom senso de saber, para onde eu mando essa informação? Né? Para onde eu mando esse paciente, né? Essa indicação? E uma das principais coisas que hoje eu falo, pessoal, é assim, quando a gente fala da doença, eu estou com esse sintoma. Uma das principais coisas que a gente precisa pensar é como é que está esse terreno biológico desse indivíduo? Como é que está esse campo biológico? Porque uma doença vai se manifestar num terreno biológico que está fragilizado. E aí eu não estou falando só de microfisioterapia, não. Se a gente pegar na homeopatia, né, a própria ortomolecular, fala desse terreno biológico, né, desse campo ali onde essa doença desenvolve. Então, eu acho muito engraçado hoje a gente falar assim, eu estou com aquele doença, com aquele vírus, com aquele problema. Aí você fala assim, olha, seria interessante você diminuir o consumo desse alimento ou daquele alimento, né? A gente precisa citar nome aqui, mas... não, mas isso eu não vou fazer, não. Isso eu não consigo. Eu não consigo ficar sem isso ou sem aquilo. Bom, peraí, eu não quero adoecer, mas ao mesmo tempo eu não quero deixar de fazer as minhas coisas. Então esse terreno biológico é fundamental para a gente olhar o adoecimento. As pessoas estão olhando para a doença sem olhar para o indivíduo que está adoecido. Né? É óbvio que se eu tenho um terreno biológico fragilizado, existe muito mais probabilidade, muito mais chance de algo se manifestar ali. Né? E nós temos várias formas de cuidar desse terreno biológico. Né? Então eu falo assim, hoje a medicina está muito avançada, realmente está muito avançada. Mas ainda é bem comum a gente ver a medicina olhando para a doença e esquecendo de olhar para o paciente que está adoecido. E eu acho que é nessa hora que a gente acaba tendo muito problema, né? Se a gente pegar essa história que a gente está vivendo hoje, tem muito a ver com isso, né? Por que esse ou aquele tem muito sintoma e o outro não tem? Será que tem a ver com esse terreno biológico? A gente sabe que tem trabalhos da homeopatia que já se mostraram eficazes nessa situação que a gente está vivendo atualmente, que trabalha exatamente o terreno biológico. Então, eu acho que uma das primeiras coisas que a gente tem que pensar, quando falar assim, eu não quero pensar na doença, e sim no paciente, é nesse terreno biológico. É nesse campo onde a doença se desenvolve, né? Sim, perfeito. E tem uma frase, Rodrigo, que você já deve ter visto em várias aulas que eu coloco, né? Que fala assim, que o grande erro da medicina moderna é estudar a doença e não estudar o terreno onde ela evolui, né? Essa é uma frase que tem do Albert Leiprince,
que foi de 1962, ou seja, estamos falando aí de quase 60 anos, né? Essa frase. E justamente é isso, né? Hoje, às vezes, a linha da medicina convencional, ela pensa muito inflamou. Tá, inflamou, tem que desinflamar, né? Ou infeccionou, eu tenho que ir lá e tirar aquela infecção. Mas já parei para pensar o porquê que aquele sintoma está naquele momento, né? Até a gente sabe hoje, tem aí, às vezes, quando eu assisto umas lives do Gabriel de Carvalho, que é um nutricionista, e ele mesmo fala, como nutricionista, a pessoa chega lá com processo alérgico, tem que mudar a alimentação. Ele fala que na anamnese dele, por que não eu tenho que... Ou quando começou essa alergia? O que você estava vivendo nessa época? O que estava acontecendo nessa época? Porque isso automaticamente vai mudar isso que o Rodrigo acabou de falar. O terreno biológico dela pode estar instável. E aí, naquele momento, na hora que ela usa um produto alérgico ou um produto que possa ter alguma toxina, o organismo pode ter uma dificuldade de responder aquilo. Não é que, às vezes, eu fico até pensando, pessoas que têm alergias à lactose, intolerâncias à lactose. Tem pessoas que começam a ter intolerância com 50 anos. Mas, ou seja, durante 50 anos ela tomou leite, comeu derivados do leite e não tinha sintomas. E, de repente, ela começou a ter. De onde veio isso? Se eu pensar, é uma intolerância à lactose. Mas qual é o motivo que levou isso? Então, se eu não pensar nesse campo, nesse terreno em que essa pessoa carrega, eu vou apenas dar toma então a lactase aqui, que vai resolver o seu problema. Eu estou suprindo essa informação. E, na realidade, a gente sabe que suprir vai apenas manter. Não quer dizer que isso é errado. Em alguns momentos, quando eu estou num limite muito alto, eu vou precisar dessa medicina. E como o Rodrigo falou, graças a Deus que ela tem evoluído muito. Porque é a partir dela que ela contém, muitas vezes, respostas muito fortes do nosso corpo. Mas a gente tem que entender que eu posso conter, mas de onde veio? Né? Então vamos olhar um pouquinho mais para essa pessoa, para esse terreno, aquele momento em que ela está vivendo, aquela situação que ela está passando. Né? Podemos pensar hoje, até eu tenho visto, apesar de nós estarmos atendendo menos pacientes do que normalmente a gente atendia, eu tenho recebido muitos pacientes que estão vindo com diversos sintomas, e até mesmo às vezes sintomas meio que cansados, fadigados, às vezes com uma certa falta de ar, que não tem nada a ver com Covid, mas está totalmente ligado a essa situação que ele está se colocando. Né? De estar tendo que fazer o recolhimento, isolamento, não está vendo ninguém, nem família. É até interessante colocar. Eu tenho atendido mais até pessoas idosas, de 70, 80 anos, que estão vindo, por quê? Eles estão ficando isolados, sem poder ver netos, sem poder ver filhos, estão desenvolvendo muitas vezes sintomas físicos, emocionais, comportamentais. E até esse dia atrás eu atendi uma, que ela falou assim, um pessoal me indicou que falou que eu tinha que ir no psiquiatra. Mas eu sei que se eu for no psiquiatra, ele vai me dar um ansiolítico e vai falar que eu estou estressado. Mas será que eu vou entender o porquê que essa pessoa está tendo isso agora? Então será que não é melhor eu começar a compreender o que ela está vivendo, o que ela carrega dentro desse campo, para a partir dali possibilitar que ela modifique esse momento e a partir dali ela possa transformar aquele sintoma? Né? Então por isso que eu bato muito nessa tecla. Nós temos que mostrar aos nossos pacientes, tá, que nós necessitamos de uma mudança. É a palavra do momento. Nós necessitamos mudar essa situação. Não adianta eu pensar apenas no agora, nesse sintoma que eu estou tendo. O que eu tenho, o que eu carrego de informações que pode estar me fragilizando, me predispondo a desenvolver esses sintomas. A gente teve aqui acho que o Ivan tá ali, ele colocou até que achou que fossem gemelares, os dois aqui. Ivan, são dois gemelares, só que um cresceu bem mais do que o outro, mas não tem problema não. Roubei energia. A organogênese pode ter sido igual, mas eu acho que cresceu bem mais, mas tudo bem. Mas o Ivan comentou uma coisa recentemente que eu vi numa live dele, sobre alguns programas biológicos onde, na verdade, não é que o paciente não melhorou, aquele programa biológico não pode ser resolvido ali naquela situação, né? Como, por exemplo, ele cita um programa biológico de sobrevivência.
Às vezes é um programa que você não pode mexer nele, não tem como você desativar, entre aspas, né, esse programa biológico de sobrevivência. Então, o teu paciente vai permanecer com um determinado sintoma, porque aquele programa biológico está ali. E a gente tem um outro grande amigo também que fala muito isso. Ele fala assim, ó, na minha consulta, nem sempre eu mexo numa informação em que o corpo criou uma espécie de proteção. Imagina que o corpo, o indivíduo, ele criou ali uma espécie de proteção psicológica, né, para se tentar se livrar ou para tentar amenizar uma manifestação. A gente já falou sobre isso numa live passada, né? O sintoma é positivo ou negativo. Então, se eu não entendo isso, se eu não entendo que tem um indivíduo ali, eu vou tentar suprimir, eu vou tentar resolver o sintoma a qualquer custo, e eu posso até achar que não está sendo eficaz aquela terapia, quando na verdade o corpo está fazendo aquilo ali com uma tentativa de se proteger, né? Então, a gente consegue resolver um conflito de sobrevivência, né? Um programa de sobrevivência de uma mãe que está passando por um problema sério com o filho, é complicado, né? O corpo instala um processo ali porque ele está tentando passar por aquela situação. Então, até que ponto eu tenho que tirar o indivíduo daquela situação, né? E é o que o Rodolfo está falando. A palavra-chave é mudar. Mudar hábitos, mudar a percepção, né? Mudar a palavra da moda, né? É o ressignificar. Mas até que ponto eu consigo ressignificar em determinadas situações que eu estou vivendo? Eu quero continuar fazendo tudo o que eu estou fazendo, mas eu quero que o meu corpo responda diferente. Aí complica, né? Eu tive um exemplo recentemente de uma paciente onde eu falei para ela, onde ela foi no meu consultório, com uma enxaqueca e tudo mais, e eu conversei sobre também a parte nutricional. Eu falei, você tem algum acompanhamento nutricional? Você tem algum nutricionista? Você tem... Não, não tem porque eu não gosto muito de fazer dieta. Tá, bom, vamos lá. Então, como é que são os seus hábitos alimentares? Como é que... Ah, Rodrigo, eu não vou abrir mão da Coca-Cola de manhã. Toma Coca-Cola no café da manhã. Aí você já dá um passo para trás, né? Fala, como é que você cuida de alguém dessa forma? Não que não vai melhorar nada, mas concorda que dificulta um pouco o processo? E aí o que o Rodolfo falou sobre o intestino, a importância do intestino estar preservado. Tem gente que não cuida em nada da alimentação durante a vida inteira. Agora resolvi comer saudável. Agora tem que funcionar tudo bem em uma semana. Esse terreno já está fragilizado, já está bombardeado, e aí complica um pouco mais, né? E aí fizeram algum comentário. Tem gente com 80 anos que está melhor do que gente com 30. Eu sempre falo com meus pacientes, fator idade não é o principal. Tem gente que chega lá e fala, o médico falou que essa dor aqui é por causa da minha idade. Eu já tive paciente que falou assim, meu médico falou que a culpa da dor no meu joelho é eu ter feito 60 anos. Pessoal, sinceramente, eu não consigo olhar dessa forma. Porque eu vejo pessoas de 60 muito melhores do que alguns de 30. E isso tem a ver com o quê? Óbvio que tem fatores genéticos envolvidos, mas a gente sabe que a epigenética fala da ativação desses genes pelos fatores ambientais. Então, muitas vezes, o estilo de vida, tanto a alimentação quanto o estilo de vida emocional, né, e tudo mais, influenciam nesses genes. Então, às vezes, o estilo de vida que eu estou levando, né, a alimentação que eu tenho, os meus valores, as minhas crenças, os meus modelos de vida, interferem no meu terreno biológico. Então, não é só a minha alimentação. O que eu estou pensando? O que eu estou lamentando diariamente, né? Nós vimos recentemente que o professor Afonso fala muito de 5 minutos que você fica pensando algo negativo, você tem uma redução do sistema imunológico e tudo mais, né? Então, imagina a gente passar dias e dias lamentando, reclamando. Isso tudo interfere no nosso terreno biológico, pessoal. Então não é uma questão assim empírica. Isso já foi comprovado, né? O quanto o meu pessimismo afeta o meu terreno biológico. E eu vou falar uma coisa para vocês. Um dado também médico é de que quando o paciente tem esperança no tratamento em que ele está fazendo, isso aumenta de 30 a 40% a perspectiva de melhora, a possibilidade de melhora. Então, se o paciente chega no teu consultório já questionando, isso não tem jeito, isso não dá certo, essa patologia não tem cura, ele já reduz a possibilidade de melhora. Por quê? Porque ele está mexendo, interferindo diretamente no terreno biológico, na capacidade de autorregulação do corpo dele.
Ô Rita, o tema da live é tratar o paciente e não ficar pensando no sintoma, tá? É pensar no paciente, né, e não ficar pensando apenas no sintoma. Esse seria o tema. Eu vi que aqui em cima, acho que foi a... Deixa eu só chegar aqui. Que a ITIS, né, questionou aqui como melhorar sem mudar o campo. Justamente, muitas vezes, o que acontece? Nesse campo, nesse terreno biológico nosso, é onde fica muitas vezes escritas as nossas crenças. E também toda aquela história que eu tenho de história alimentar, história de inflamações, de outras infecções que eu posso ter passado, isso se encontra no nosso campo. Então, eu preciso ter o conhecimento dessa informação e buscar métodos que acessem esse terreno biológico, que hoje a gente sabe que tem vários métodos, para a partir dali possibilitar uma modificação. Às vezes a pessoa, não é que ela muda porque ela não quer, né? Ela não muda porque muitas vezes ela não pode mudar, tá? Ou ela não tem condição de mudar. Então, por isso que a gente precisa entender que eu preciso buscar esse indivíduo como um todo. Né? Porque não adianta eu simplesmente, eu tenho aqui uma falta de vitamina D. Eu vou lá, vou suplementar a vitamina D. Mas se dentro do terreno biológico dele, eu dou a vitamina D, mas aquilo para ele não é absorvido, não é assimilado, ele vai continuar a ter a falha. Então a gente precisa pensar nesse todo, né? Vamos voltar novamente no holismo, no integral, né? Toda a informação. Então isso é muito importante. Né? Então, para mudar, eu preciso, às vezes, me desprender de crenças que estão lá atrás, que estão nos limitando a, muitas vezes, fazer aquele próximo passo. Né? Então, isto é uma área que, se a gente não pensar em trabalhar com o campo, com o terreno biológico, com o indivíduo como um todo, eu vou continuar a ter o meu problema. E a gente tem que entender que cada pessoa tem a sua história. Ninguém é assim ou assado simplesmente porque quer ser. Né? Ela tem muitas vezes essa história que ela viveu lá no campo familiar, na história relacional, na história de todo o convívio que ela teve com as pessoas, que leva ela a ter essas fragilidades. E assim começar a desenvolver os sintomas. Como a gente já falou em outras lives, né? O sintoma naquele momento está vindo para alertar e para possibilitar que ela busque uma mudança. Só que se nós não compreendermos de onde vem, daquele indivíduo em especial, eu vou continuar muitas vezes tendo o mesmo sintoma. Então, quantas pessoas vocês conhecem que têm uma lombalgia, então aí há 20 anos, tratando essa lombalgia com corticoides, com anti-inflamatórios, né, com parar de fazer atividade física, porque não pode, senão, já escutei muito isso de pacientes com lombalgia, que falaram, o meu médico falou que se você continuar correndo, você vai chegar amanhã e vai parar na cadeira de roda. Mas de onde veio isso? Né? Óbvio, casos e casos, né? Situações e situações. Agora, vamos entender um pouquinho melhor até que ponto que isso chegou, né? De onde veio toda essa informação. Então, por isso que é importante olhar como um todo e não pensar apenas na patologia. Quando o paciente chega para mim e fala lá, eu tenho fibromialgia. Bom, se eu pegar na definição, hoje tem algumas definições até diferentes, né? Mas eu tenho pontos simétricos ao corpo, onde eu tenho que ter pelo menos 6 desses pontos ativos. Né? Hoje você fala em 6 pontos simétricos e ativos. Ou seja, aquilo ali é apenas um diagnóstico de onde ele tem dor. Mas por que será que começou a ter dor nesses pontos? Porque eu já atendi pessoas que têm mais dor na cervical e no tronco, e outros que têm mais dor nos membros. E tem o diagnóstico de fibromialgia da mesma forma. Mas tem como fazer a mesma forma, o mesmo tratamento para eles? Na micro, por exemplo, não tem um ponto correspondente para trabalhar com as pessoas que têm fibromialgia. Não. A gente tem que investigar um todo, interpretar um todo. Interpretar o todo para aquele indivíduo. Porque o algo é muito individual. Individual para cada um. Porque todos nós temos uma relação com a nossa história. E você quer ver uma outra coisa que eu escuto muito, Rodrigo? Eu não sei se você vê isso também. Às vezes, quando vai chegando nos pacientes de mais idade, né?
Eles chegam para eu tenho muita dor, eu tenho já dor de estômago, mas é pela idade, né? Já tô velho, então eu já tenho esses sintomas pela idade. Me conta, aonde está escrito que quando a gente chega na velhice, a gente tem que ter sintoma, a gente tem que ter dor? Não, não é isso, não tem nenhum lugar que está escrito. Óbvio que eu tenho muito mais histórias. Comparado a um menino de 10 anos e um adulto de 70, o de 70 tem muito mais história. O terreno biológico dele tem muito mais informação. Então, se a gente não conhecer esse terreno, obviamente eu posso amanhã, com 30 anos, estar com diversos sintomas. Assim como a gente encontra, às vezes, né, jovens de 25, 30 anos, igual a gente, né, cara, que já reclama que tem um monte de sintoma. Será que esse campo biológico dele pode ter informações muito mais fortes que já está proporcionando no corpo dele esses sintomas? Né? Então não é a idade que gera sintoma, mas sim a história. E vamos entender essa história. Esses dias atrás eu atendi uma pessoa que tem um filho que ficou, acho que 3 ou 4 anos estudando para entrar no vestibular de medicina. E quando ele entrou, no segundo mês de faculdade, né, ele teve uma hemorragia no estômago, né, uma hemorragia gástrica. Um moleque de 22 anos. Ou seja, meu Deus, mas por que essa pessoa tem isso? Ah, é genético? Não, na família já fez o histórico lá, ninguém tem esse problema. Mas alguém perguntou o que ele viveu durante os 3 anos estudando, sendo cobrado em passar, ele se cobrando, correto? Amigos dele passando e ele não. E aí, a hora que ele passa, ele tem o sintoma. Ou seja, será que isso não é melhor eu pensar no indivíduo do que ficar pensando apenas na hemorragia que ele teve? Né? Essa é a pergunta que a gente tem que fazer. Né? Hoje até tem alguns médicos, né, Adolfo, que principalmente no câncer, né, câncer de mama tem muito isso hoje. Muitos médicos perguntam, né, para as mulheres: o que você está passando, o que você estava passando? Então ele já sabe que isso é fundamental, né? Mas nem todos chegam a olhar dessa forma. E a Cristiane colocou uma coisa ali, né? E quando o paciente, através de um sintoma ou de uma doença, ele se sente inserido na família, né? Isso é engraçado, né, Cristiane? Porque a gente tem uma discussão dentro das nossas aulas sobre isso, inclusive, que é o famoso não quero, né? É o famoso não quero, né? Até aqui, né? Não quero, não posso, não sei. Quando a gente fala do terreno biológico, muitas vezes é onde o corpo não pode, né? Então ele não está conseguindo lidar com aquele problema. Porque nós sabemos que o nosso corpo tem a capacidade de autorregulação. Só que se eu tenho uma fragilidade nesse terreno biológico, e aí a Thaís colocou logo abaixo, mas pode ser pré-concepcional, hereditário. Sim, eu posso ter ali algo na minha vida fetal, na pré-concepção, na hereditariedade que eu recebo, né? Isso fragilizar meu terreno biológico. E aí, no momento onde o meu corpo precisa fazer essa autorregulação, ele já está fragilizado, né? Então, ele não tem recursos ou tem poucos recursos para fazer essa autorregulação. Agora, o que você colocou aí, Cristiane, entra no não quero, né? E até, como eu falei antes, será que a gente tem que tirar o paciente disso, né? Então, é um mecanismo inconsciente, onde o indivíduo, quando eu falo indivíduo, lembra que é inconsciente, né? Ele não faz uma escolha necessariamente, ele tira vantagem de alguma forma. Então eu tenho vantagem, se eu ficar doente, meu pai cuida de mim, ou se eu ficar doente, meu marido não vai me deixar, ou meu filho vem me visitar. Isso é um mecanismo que acontece. E aí vocês vão ver que no consultório a gente vai se frustrar, né? Porque o paciente não vai melhorar. Mas não vai melhorar porque ele tem ali, de alguma forma, um ganho. E aí o que é mais importante naquele momento, né? A dor que eu estou sentindo ou o ganho secundário que eu tenho? E aí é quando a gente precisa considerar o indivíduo, tá? A gente tem que ter um acordo, porque o paciente, olha, você está tirando essa vantagem, né? Você vai ficar com essa dor, né? Eu não posso, enquanto terapeuta, ultrapassar essa barreira. É do meu paciente. Se ele fala assim, eu quero ficar assim, eu estou bem assim, o que eu vou fazer? Né? É onde a gente tem que saber qual é o nosso papel, né? Quanto terapeuta, eu tenho que fazer o melhor pelo meu paciente e não viver o problema dele, né? Ele me trouxe ali a caçamba de lixo, ele vai voltar com aquela caçamba. Eu vou ajudar ele a lidar com aquilo ali, né? E aí que você olha lá, você fez tudo certinho no teu tratamento, você fez todos os procedimentos, você fez a tua avaliação
e era exatamente aquilo que você precisava tratar. Só que o corpo não consegue responder. Ou ele não tem recurso, ou não é vantagem. E aí, pessoal, vou abrir uma questão aqui que talvez seja até um pouquinho, sei lá, polêmica, vamos dizer assim. Mas às vezes a gente recebe muito, o Rodolfo sei que também, mulheres com dificuldade para engravidar. Até que ponto, dentro de uma história bem antiga, né? E vocês conseguem ver isso bem numa constelação familiar, é seguro para aquela mulher engravidar? Ou é aceitável, né? Dentro de um contexto biológico, aquela mulher engravidar? E aí as mulheres fazem vários procedimentos para engravidar. Então a gente às vezes tem a sensação de que está indo de encontro à biologia. A biologia limita a possibilidade de engravidar por alguma questão bem antiga, às vezes, a gente sabe disso, na constelação familiar, isso é muito conhecido, e a gente vai de encontro à biologia. Não que essa mulher nunca vai poder engravidar, mas a gente tem que entender que história é essa que faz com que o corpo limite aquela possibilidade, e aí sim, se você entende a história, você consegue resolver a história, né? Você consegue mexer com isso, mudar isso, aí sim você vai ter a possibilidade. Então, é uma coisa que até que nós conversamos essa semana, recentemente. Até que ponto eu tenho que forçar a biologia, já que aquilo ali está acontecendo, né? Nós falamos na live passada, se eu não me engano. O nosso cérebro nunca vai gerar um problema contra o nosso corpo. Se ele está agindo, se o nosso corpo teve alguma reação, é porque de alguma forma o meu corpo precisa daquilo ali. Por que ele está agindo assim? Então, eu acho que a pergunta importante nessa hora é essa. É o porquê. Ah, o meu paciente chegou na consultória com dor no joelho. Bom, por que será que esse joelho está doendo? Será que é a pisada desse meu paciente? Será que é o quadril dele? Será que tem um fator psicossomático envolvido aí? Aí eu vou buscar, né? Vou buscar essa informação. Como muitos alunos que estão assistindo a gente aí, né? Rodrigo, tem um paciente que tem esse sintoma ou tem aquele sintoma. O que você me dá de sugestão para fazer com ele? Não sei. Não sei te dar sugestão nenhuma. Por que não, pessoal? Porque tem N possibilidades. Um joelho doendo pode ter muitas possibilidades. Então eu tenho que tentar, dentro das ferramentas que eu tenho, buscar as informações. Pensando na microfisioterapia, que a gente tem muitos alunos aí da micro. Você vai fazer todos os testes que você sabe. Porque eu não sei se a dor no joelho é um problema lá do músculo mesmo, traumático, físico. Se é um problema emocional, se é um problema do terreno que está fragilizado. Né? Então, esse olhar é fundamental. Não tem como ser de outra forma para você ser efetivo. Mas já deixo avisado, né? Eu acho que a gente tem que entender que em alguns momentos o corpo não tem recursos para lidar com aquilo ali. E aí você tem que encaminhar esse seu paciente para alguém que possa melhorar esses recursos. Por exemplo, a parte nutricional vai ajudar muito nessa hora, né? É importante até o que você colocou aí, Jim, que eu vou até usar como exemplo, dessa questão das mulheres que às vezes não podem engravidar, como você falou que ela tem, às vezes, essa história, né, nesse terreno biológico, que a própria biologia dela não permite com que ela, de uma certa forma, desenvolva, né, uma gravidez, porque ela tem alguma coisa que está limitando aquilo, né? E naquele momento é melhor limitar, né, para que não venha a ter um problema maior. Mas óbvio, não quer dizer que aí então ela nunca vai poder ser mãe, né? Mas eu já encontrei às vezes algumas mulheres que estão com dificuldade de engravidar e que engravidaram depois de fazer a micro e que durante a sessão eu encontrei nos bloqueios dela um trauma muito grande com o pai. E quando a gente pensa que essa pessoa, né, mulher, ela teve um trauma com problemas, que seja um pai que perdeu tudo, um pai que tinha algum problema com bebidas, com vícios, né, ou que às vezes abandonou a família e abandonou todo mundo. Bom, essa pessoa para engravidar, no momento que ela engravida, o que ela está produzindo além de um filho? Ela também está produzindo um pai. Naquele momento, o marido dela passa a ser um pai. E dentro do contexto biológico, inconsciente, que a gente às vezes não pensamos sobre isso, se eu ter um pai ao meu lado, é um problema. Então é melhor eu não produzir um pai. Então o que nós temos que fazer nesse momento? Eu tenho que fazer com que essa pessoa entenda, né, e busque, né, fazer mudanças do que ela tem, né, de conhecimento pelo pai dela.
de reconhecimento do pai dela, eu tenho que entender que meu pai possa ter tido um pai muito problemático, mas é meu pai. E eu faço parte dessa história. E a partir daquele momento que eu reconheço, que eu me coloco a pertencer, né, como filha do meu pai, eu posso abrir porta para amanhã engravidar e produzir um pai. Né? Então, a gente tem que entender toda essa pessoa. Né? É por isso que a gente está aqui discutindo que não adianta a gente querer, vamos tratar a mulher que não está conseguindo engravidar. Né? Vamos dar hormônio para estimular a ovulação, né? Vamos controlar a ovulação, mas se o terreno biológico daquela pessoa estiver bloqueado, mesmo às vezes fazendo lá a inseminação, a fertilização, às vezes a gente não consegue, porque o biológico não vai permitir. Então, nós precisamos pensar dessa forma. E, Rodolfo, mas como que você chegou a tudo isso? Gente, colhendo dados na abordagem clínica, trabalhando com uma visão de um holismo. E, óbvio, como que o Rodrigo falou, será que essa pessoa tem todos os nutrientes possíveis? Ela está indo no nutricionista para... É isso. Então, isso é importante. Né? A gente tem que saber dessa forma, né? Desconector, né? Eu tenho até... É bom que a gente fica em um, pelo menos. Né? Um dos dois vai ficar. Mas até tem um caso da minha filha agora. Minha filha recentemente começou, o nariz está muito congestionado, o nariz aquela coriza e tudo mais. E aí veio reclamar comigo, pá, meu nariz está insuportável. E na verdade ela tinha ido num dermato, estava com uma alergiazinha na pele. E quando ela chegou lá, que o dermato viu que o nariz dela estava muito ruim, falou, essa rinite é muito severa e tal, você já tem que entrar com medicamento, tem que tomar alguma coisa e tal. Aí ela chegou em casa falando isso comigo. Ela já fala até meio com medo, né? Porque ela sabe que eu não gosto muito dessas coisas, mas óbvio que não sou, também tem que ter bom senso, né? Mas a primeira coisa que eu falei para ela, eu falei, filha, vamos lá. Antes da gente entrar com uma medicação, vamos olhar para tudo isso. Vamos tentar entender por que isso está acontecendo. E aí a gente começa a colher os dados, né? Tem alguma coisa te incomodando? O que está acontecendo nesse período? Trancado em casa, tudo mais, tal. Falei, e como é que está o WhatsApp, por exemplo? Você anda conversando muito no WhatsApp, pai, aquilo está me enchendo o saco, aquelas conversas, às vezes as discussões, fofoca. Bom, isso já é um fator importante, né? Porque você está se indispondo, mesmo que não esteja tendo contato com ninguém, está ali naquele troço o dia inteiro. Está dormindo bem? Ou fica no celular até tarde da noite? Está se alimentando direito? Então, não adianta eu chegar para ela, pegar, vou te dar um corticóide, seu nariz vai melhorar. Claro que vai melhorar o teu nariz. Aí, daqui a pouco, volta com tudo de novo, dá mais um corticóide. Vai melhorar. Mas se a gente não tentar entender o que tem, não só emocional, né, pessoal? A parte emocional também, que está acontecendo, vai piorar cada vez mais. Aí, daqui a pouco, o corticóide não dá mais resultado. E é o que a gente vê muito, né? Por que muitas vezes um paciente que tem uma patologia inicialmente fácil de lidar, ela começa a ficar cada vez pior, não responde mais ao medicamento. Vários pacientes nossos falam assim, essa minha dor não melhora mais com nada. Agora eu posso tomar aquele analgésico, aquele relaxante muscular mais forte e não melhora. Então, enquanto ele conseguia ter melhora com um analgésico ou com um relaxante muscular, ele não ia no seu consultório. Agora que o negócio não funciona mais, agora você tem que dar o teu jeito. E por que agora não responde mais, pessoal? Porque chegou um momento em que o sintoma estava lá e o remédio suprimia o sintoma. E aí a causa continuava. A famosa etiologia, né? Estava lá. E aí suprimia, continuava o sintoma, diminuía o sintoma e a etiologia estava lá. Chegou uma hora que o corpo chegou num nível de fragilidade, porque a etiologia continua lá, que não responde mais. Então, o meu terreno não consegue lidar mais com aquela fragilidade. Então, o que eu estou tentando evitar? A gente tem conversado com a minha filha. Evitar isso, de deixar o corpo chegar num ponto de fragilidade. Mas o paciente chega no consultório assim, pessoal. Se você tem estou com um exemplo aqui do meu lado, uma dor lombar que travou tem 1,5 semanas. Me ligou, eu falei, vou estar em Londrina, eu trato você. Mas começou já a melhorar, quase não está sentindo nada. Se bobear, não vou fazer nada, vai ficar assim. Aí daqui a pouco trava de novo. Isso às vezes acontece com medicamento, né? Porque eu tomo, ele alivia. Não, segunda-feira eu vou lá no Rodolfo me tratar. Vai zerar.
Chega no sábado, já não estou sentindo quase nada. Ah, Rodolfo, vou te marcar. Tomei sem grana, não vou pagar a consulta, não. A chance disso lá na frente, pessoal, não responder mais ao medicamento e a gente ter dificuldade de tratar é muito grande. Eu tive um paciente agora recentemente, infelizmente, há 20 anos ele tem um tremor essencial, não dorme bem, porque ele falou assim, Rodrigo, eu sempre considerei dormir coisa de fraco. Então eu vou dormir por volta de 1h30, 2 horas da manhã, 5 horas da manhã eu estou acordado. Dormir é coisa para fraco. Aí agora ele vai ter um consultório, que não consegue dormir mais nesse período mais, e tremor essencial há 20 anos. Ok. Fizemos uma série de coisas com ele, primeira consulta. E ele me manda mensagem, não melhorei nada. Ué, calma aí. Há 20 anos que você cuida do seu corpo assim. E uma consulta para a gente resolver tudo. Então, assim, esse terreno tem elementos para se recuperar? Será que tem? Então é uma coisa que a gente precisa ter atenção, né? Porque senão a gente vai ficar se frustrando, inclusive, né? E não dá para enganar o paciente. Você está disposto, né? Como diz uma frase que é muito comum no Instagram, antes de tratar alguém, pergunte a ele se ele está disposto a fazer o que é necessário, né? A mudar as mudanças necessárias para melhorar, né? Porque não somos nós, né? Você ilumina, alguém colocou aí, você ilumina o sintoma e a pessoa vai buscar a regulação também, né? Se não tiver ação dos dois, nada vai resolver, Sim. Né? A gente precisa dessa ação em conjunto, né? É por isso que eu coloquei lá no comecinho que a nossa principal função é mostrar aquela pessoa que, cheguei aqui, eu tenho 20 anos de insônia. Peraí, meu velho, daqui para frente, você tem que entender que por algum motivo você está tendo isso, e daqui para frente eu tenho que mudar. Só que a mudança não vai ocorrer da dia para a noite. Não, isso vai ter que ser trabalhado, vai ter que ser conquistado e buscado, né? E aí, como vocês estão falando aqui, o Rodriguinho falou, e eu não sei quem comentou, a gente tem que iluminar o caminho dessa pessoa. Mas iluminar de uma forma a compreender um todo, né? Isso é muito importante. Eu também lembro de uma paciente que veio para mim, que estava com sintomas de irritações em pele, espinhas. Espinhas que gravam umas erupções muito grandes, né? E ela já tinha passado por uns 10, 15 médicos, já tinha usado não sei quantos cremes, pomadas, remédios, né? E aquilo sempre voltava e nunca parava. Quando ela veio para mim, eu atendi ela pela primeira sessão, achei uma história muito grande de conturbações em família, de separações, e até mesmo de agressões que existiam naqueles relacionamentos familiares. E foi a primeira sessão, ela voltou. Na segunda, depois de 45 dias, e falou, olha, o meu rosto não mudou nada. E veio até com o marido nessa vez. Não mudou nada, tá do mesmo jeito. Mas eu comecei a questionar diversos pontos que eu tinha buscado na amnese, e muitas coisas tinham mudado. Aí, inclusive, o relacionamento na família. Mas aí eu falei, e você viu o resto? O quanto que você melhorou? Eu vi, mas na verdade o problema minha é as minhas espinhas. Ou seja, ela não parou para entender que ela necessita daquela mudança, assumir aquilo, para automaticamente o corpo possa vir a responder. Ninguém falou que é simples, e como o Rodrigo falou, não vai ser com uma sessão, a pessoa trabalha mais de 10 anos com essas erupções e não conseguiu o resultado, e aí você vai trabalhar com um ponto e ela vai resolver. Mas necessita de modificações. Né? Eu preciso disso. Até tem uma outra frase que não sei, acho que foi a Simone que colocou lá em cima. Bom, as pessoas hoje estão lá, né? Hoje virou moda tomar melatonina. Né? A pessoa está com alteração do sono, vai lá e compra melatonina e pau para dentro. Eu tomei aquela melatonina e não resolveu nada. Meu sono continua do mesmo jeito, eu não durmo. Você parou de ver o celular à noite antes de deitar para dormir? Ou você fica 1 hora antes lá com o Instagram ligado, você fica passando aquilo lá com aquela luz no seu olho, te mostrando que aquela luz ela tem as mesmas luminosidades, né, os raios, nos raios solares. Ou seja, ela indica para o seu cérebro que está de dia. Ou seja, o seu corpo vai produzir melatonina para você dormir? Não. Mas antes de dormir eu sempre tenho que fumar um cigarrinho. Mas peraí, se você fuma um cigarro, você vai inflamar o seu corpo, ativar o sistema simpático, que vai fazer com que você tenha o quê? Uma alteração do seu sono. Você está disposto a parar de fumar?
Agora, só tomar melatonina vai resolver? Não. E a gente sabe que a melatonina, ela não é uma indutora de sono. Ela melhora a qualidade do nosso sono. Você tem comido, né, jantado mais cedo, para dar o tempo de digestão e você depois ir dormir? Né? Você tem deixado de ver televisão, os aparelhos, né? Você tem parado de ficar naquele estresse que você estava ali antes de deitar? Não. Então você vai continuar com seus problemas. Nós necessitamos interpretar isso. E óbvio que ninguém começou a fumar porque quis, tá? E ninguém é viciado em celular ou em mídias à toa. Né? Isso também vem por alguma necessidade do que está acontecendo. Posso até falar para vocês o meu ponto, que hoje eu estou me policiando nesses últimos dias muito. Por quê? Eu não gostava disso aqui, nem de Instagram, nem de nada disso. Eu chegava em casa, meu celular ficava no canto e não respondia nada. Até o próprio Rodrigo aqui pode falar que eu mando mensagem para o Rodolfo, depois de 3 meses ele responde. Por quê? Porque eu não tenho costume de ficar nisso. Ó, Rodolfo, mas a atualidade, hoje a modernidade, você tem que estar ligado a isso. Né? Ok, chegou a pandemia e eu entrei nesse negócio. Mas de repente a minha esposa fala que não, mas ela fica bastante no telefone, mas agora ela está falando que eu estou ficando muito. Até esse ela falou, estou criando um monstro, porque ele está ficando mais no celular do que eu. Porque agora eu entrei nisso aqui. Eu estou tendo que me adaptar e, óbvio, entender que eu preciso sair disso. Então é uma modificação que nós precisamos criar para que isso não se perpetue e amanhã comece a gerar um problema. Um problema de relacionamento, um problema físico, um problema no meu sono. Então, tudo isso é um comportamento que nós temos que olhar para nós, né? Para a partir dali mudar, para impedir que isso venha gerar um sintoma. Né? E a minha dor lombar, né, a gente até achou um conflito do que a gente acha que pode ser aí, e que automaticamente a gente tem que trabalhar sobre isso. Né? E depois que a gente falou sobre isso, o meu sintoma já começou a melhorar bastante. Mas eu preciso tratar, né? Na verdade, o que a gente quer deixar bem claro, assim, pessoal, qualquer que seja o sintoma, né, é bem importante que a gente fale assim, qual foi o terreno biológico que esse sintoma se desenvolveu? Né, como ele falou aqui no caso da dor lombar dele. A gente começou a conversar e falou, amigo, eu acho, que aí eu perguntei, mas e aí, você consegue pensar em alguma coisa? Ah, eu tô achando que é isso, que é aquilo, que teve essa situação assim, 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 e chegamos à conclusão que faz sentido, ok. E aí ele começou a tentar trabalhar essa modificação. Claro que não é fácil, pessoal, para quem nunca ouviu falar dessas coisas, né? Então, falar isso para o seu paciente, às vezes ele fica, né? Ele quer puxar você para o sintoma. Você fala assim, mas e aí? O que estava acontecendo nesse período? Não está acontecendo nada não, estava tudo bem, era a melhor fase da vida e tal. Mas então, minha dor lombar, ele foge do assunto muitas vezes. Tá? Então nem sempre é fácil a gente chegar. Minha filha é uma adolescente. É natural que ela às vezes ache que é maluquice coisas que eu estou falando. Ah, pai, não tem nada a ver com isso, tem nada a ver com aquilo. É natural, né? Eu não posso exigir dela a maturidade que eu tenho, a observação que eu tenho. Mas se a gente não olhar para o terreno biológico onde a patologia, onde o sintoma, onde a doença se desenvolveu, a gente vai sempre ser paliativo. Eu falo muito assim, quer ver um exemplo simples? Rodolfo falou aqui de uma dor lombar. É óbvio que uma dor lombar pode ser mecânica, puramente mecânica. Isso vai da tua avaliação. Se você na tua avaliação identificar dessa forma, você vai escolher uma boa ferramenta. Mas se teu paciente chegou lá com uma dor lombar, você identificou lá uma alteração mecânica, quadril, sacroiliaca, que é muito comum, aí você fez todo o teu procedimento na sacroiliaca, corrigiu, ótimo, o paciente ficou bom em 2 sessões. Nossa, que maravilha. Pode ir embora, não volta mais. Ok. É bem provável que esse paciente em 6 meses volte no teu consultório. Mas por que, Rodrigo? Cada semana de dor que nós temos, né? Cada dia, mas uma semana de dor, nós temos uma inibição na inervação dessa musculatura da região lombar, no caso que a gente está falando. Então a gente tem uma diminuição de tônus. Então o paciente com dor há 2, 3, 5 semanas, 1 mês, 2 meses, ele tem uma inibição dessa inervação, consequentemente uma diminuição de tônus. Tá, e o que vai acontecer com isso? Você foi lá, tratou o quadril, ele melhorou a dor. Só que ele tem uma diminuição de tônus que continua lá. Então ele tem uma instabilidade na lombar. Daqui a pouco ele bate no teu consultório de novo. Porque essa instabilidade levou de novo a uma disfunção na lombar. Então se você não pensar, tratei meu quadril,
mas eu tenho que estabilizar isso aqui agora. Eu não faço isso no meu consultório. Por quê? Porque eu não tenho mais a logística para isso. Eu não fico muito tempo na mesma cidade, enfim, a gente viaja bastante, ok. Eu mando para você precisa fazer estabilização agora, você vai para tal, fulano de tal. E mesmo que vocês tratem uma dor lombar de origem psicossomática, né? Não gerou lá uma inibição da inervação? Não gerou uma instabilidade? Então você tratou a etiologia, mas você tem que olhar lá na lombar e falar, bom, agora eu tenho que regular isso aqui. Então, se eu não tiver esse entendimento, se eu não lembrar, né, que eu tenho ali um todo, aí a gente vai sempre falhar. Óbvio que a gente tem que ter bom senso, mas a gente vai sempre deixar uma pontinha solta do fio, né? Então, essa história do holismo é entender essa história desse terreno onde essa patologia se desenvolveu. Então, acho que essa pergunta tem que ficar na nossa cabeça, né? Ah, eu estou com sintoma X, a doença X, essa... Ok. Qual é o terreno que isso está se desenvolvendo, né? E aí, rapidamente aqui, para a gente está com pouco tempo, eu sempre, quando eu estou dando aula sobre esse assunto, eu comparo a construção de um veículo. Quando a gente vai construir um carro, a primeira coisa que a gente precisa é de matéria-prima, né? Plástico, borracha, aço, todo o material que vai fazer a construção daquele carro. E aí, com essa matéria-prima, você constrói as peças. Vocês concordam que as peças prontas não são um carro ainda? Para que seja um carro, eu preciso montar essas peças, né? Então, eu vou juntar a porta com isso, com aquilo, o motor, aí eu tenho um carro. Nós somos mais ou menos a mesma coisa. Nós somos construídos com vários elementos que vão sendo encaixados de forma sincrônica. Mas temos a nossa matéria-prima. A matéria-prima que constrói o veículo seria semelhante ao nosso terreno biológico, né? O seu carro, você tem um carro X e um carro Y. Dependendo da matéria-prima, ele vai passar pelo mesmo buraco, ele vai pegar chuva, sol, mas eu tenho um carro que não sofre tanto com esses intempéries e o outro sofre mais. Por quê? A construção, a matéria-prima onde aquele carro foi construído. Então, nosso terreno biológico é mais ou menos semelhante a isso. Qual é a diferença do Rodolfo ter contato com um elemento nocivo e eu também? Ele ter problema ou não? O meu terreno biológico. Então, isso que a gente está acontecendo atualmente tem a ver também com esse terreno biológico. Então, é importante a gente fazer essa pergunta. Em qual terreno, né, biológico essa doença está se desenvolvendo? E a gente tem que cuidar dele. Sim, e eu acho que assim, eu sei que a gente só tem 2 minutos aí para falar, e o que eu acho que a gente mais tem que procurar para esse momento é parar de procurar uma solução para a doença. A gente não tem que procurar uma solução para a doença. Nós temos que procurar se manter saudável. O que eu busco, o que eu posso conhecer dentro da minha história, do meu conceito, do que eu carrego da minha família, do meu ser, né, para não adoecer. É isso que eu preciso saber. Eu não posso ficar tratando apenas quando eu tenho sintoma. Por que estão discutindo tanto o que eu faço no sintoma, sem estimular de uma certa forma, né, essas pessoas a buscarem saúde, a conhecer a saúde, a conhecer o que é estar saudável, né? Eu costumo dizer, às vezes nas faculdades de saúde, não vou falar só de medicina, de física e todas as outras, é ensinado sempre a doença, mas ninguém fala muitas vezes o que é o bem-estar. Então vamos procurar isso, gente. Vamos procurar se manter saudável, buscar saúde, buscar se conhecer, buscar, né, ter esse conhecimento próprio para não adoecer. Ok? E nós estamos aqui hoje juntos, aqui reunidos, e resolvemos fazer isso aqui justamente como uma comunhão. Né? Então, para a gente terminar, saúde. Nós não somos casais, não, tá, gente? Eu tenho minha esposa e eu tenho a esposa dele. Nós vamos brindar aqui a saúde nossa, tá? E a prosperidade para todos nós, gente. Pessoal, obrigado pela atenção de vocês, a presença. A gente tentou fazer uma coisa um pouco diferente, especial para vocês. Espero que tenha ficado legal. E essa amizade aqui, ela cada vez cresce mais. Um abraço, boa noite, galera. Saúde a todo mundo.